Muito bom dia, pessoal. É uma satisfação, tá bom? Estar neste domingo de manhã, tendo mais essa oportunidade, né, de falar sobre mais um tema da doutrina espírita. E hoje o primeiro tema, né, o início da doutrina espírita, né, o que é Deus? Falar sobre Deus, tá? Então agradeço a oportunidade de estar hoje falando aqui, né, no canal da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, tá? Os meus amigos do Vinha de Luz, muito obrigado por mais essa oportunidade. Então vamos hoje conversar sobre o que é Deus. E agora, no início, nós vamos ler, né, a página de abertura, tá? E o título da página de abertura é esse aqui, ó, Deus te vê, tá? É um assunto, né, lá do livro Antologia da Espiritualidade. O médium é Chico Xavier e o espírito é Maria Dolores. Então, vamos lá. Deus te vê, alma querida, quando te pões na trilha escura, para ajudar aos filhos da amargura que tanta vez se vão, como sombras errantes no caminho, chagas pensantes ao relento, entre as nuvens do pó e as pancadas do vento, com saudades do pão. Deus te vê a mensagem de bondade, com que suprimes ou reduzes as provocações, as lágrimas e as cruzes, dos que vagam na rua sem ninguém, e te agradece as posses que desprendes no auxílio ao companheiro em desamparo, seja um tesouro inesperado e raro, seja um simples vintém. Deus te vê quando estendes braço amigo aos que carregam lenhos de tristeza, doando-lhes o afeto, o abrigo, a mesa, o remédio, a camisa, o cobertor. E por altos recursos, sem que o saibas, manda que a lei te aumente os dons divinos. Em mais belos destinos, para a glória do amor, Deus te vê na palavra com que ensinas, a senda clara, a boa da verdade, que alenta e que abençoa, sem perturbar e sem ferir, e determina aos homens que teu verbo seja apoiado, aceito e ouvido com respeito, na construção excelsa do porvir. Deus te vê quando acolhes, sem revide, o golpe da pedrada que te insulta, o braseiro da ofensa, a dor oculta, a inferida mortal, e te louva o perdão espontâneo e sincero, com que ajudas o céu no trabalho fecundo de atingir sem alarde, entre as sombras do mundo, a presença do mal. Deus te vê através da caridade, mas não só isso. Em paz calada e santa, pode alguém que te siga e te garanta na jornada de luz. E por isso, onde estás? Rujam trevas em torno, sofras humilhação, injúria, cativeiro, tens contigo um sublime companheiro, nosso amado Jesus. E agora, então, para essa linda página, né, vamos à nossa prece de início do estudo da noite de hoje. Então, agora, vamos à nossa prece. Vamos agora, então, fechar os nossos olhos, limpar as nossas mentes e vamos agradecer em primeiro lugar a Deus e a Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, realizando, participando de mais um estudo, mais uma oportunidade. E vamos também pedir para que transcorra muito bem, né, o estudo de hoje.
E vamos pedir também que essa boa energia possa adentrar os nossos lares a partir desta prece inicial, contaminar o ambiente em que estamos com boas energias, com chuvas de bênção e com o amparo da espiritualidade amiga. Que assim seja, Pai querido, que possamos iniciar então neste momento o estudo desta manhã, deste domingo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, agora, após a nossa prece, vamos lá agora a continuidade do estudo. Então nós temos aí logo de início algo que nós vamos falar, né? A postura de um homem diante da vida está relacionada à ideia, ao conceito que ele tem de Deus, né? Leon Denis, no livro O Grande Enigma. Bom, agora, gente, nós vamos que Meimei nos conta lá no livro Pai Nosso sobre um velho árabe analfabeto que foi interrompido por um homem culto enquanto fazia suas preces a Deus. Tá? E esse homem, ele chamou o velho árabe de ignorante. Bom, ele chamou o velho árabe de ignorante. O homem então disse, toda lá, né, a sua arrogância: você que é um homem ignorante, ele falando para o velho árabe, uma criatura que não sabe nada, que fica orando para o que não existe. Deus não existe. E aí, né, o velho árabe indaga como um homem, daquela indagação, né, sabia, por exemplo, se quem passou no deserto foi um camelo, foi um homem ou foi um outro animal. E aí esse homem diz, ora, é lógico, é só olhar para as marcas que ficam na areia. E o velho árabe, então, continua com seus questionamentos a esse homem. Né? Como é que o Senhor sabia, né, ou sabe, né, que um vaso foi feito por um determinado oleiro? Aí o homem respondeu que era pela assinatura do oleiro que deixou lá no vaso. Bom, e a joia? Perguntou o homem, o velho árabe. Se o homem, né, se o Senhor recebe uma joia muito preciosa, como saber quem fez aquela determinada joia? E aí o homem respondeu, então, que sabia devido à característica do joalheiro e pela sua própria assinatura. Bom, aí veio o cair da noite, né? Então o velho árabe mostrou, né, o céu do deserto, e o céu do deserto tem um monte de estrelas, né? E aí ele pergunta para esse homem, esse mesmo homem, e esses sinais, né? Ou seja, essas estrelas, de quem é essa assinatura? Então, é isso. Nós temos a assinatura de Deus em tudo quanto é lugar. No céu, inclusive dentro de nós mesmos. Do nosso próprio organismo físico. Né? Bom, então nós temos, né, que muitos que hoje, gente, muitos que hoje estão encarnados em plena linha de chegada, podemos dizer assim, da transição planetária, né? Estamos aí muito próximos da questão do mundo de expiação para o de regeneração, aqueles 300 anos, de 1757 até 2057. Já estamos em 2021. Então, né, muitos que estão encarnados hoje foram espíritos que negaram a boa nova trazida pelo Cristo. Tá? Mas, em especial, os espíritas de hoje. Esses, né, que eles estão entre os espíritos mais fracassados, principalmente naqueles tempos de Jesus no mundo. Então, naquela época, né, inclusive, quando os apóstolos tentavam
reavivar a mensagem do Mestre, mesmo após a crucificação de Jesus. Então nós, os espíritas, nesse contexto, naquele contexto daquela época lá, nós preferimos, escolhemos os prazeres, os jogos políticos, a disputa, os crimes, enfim, tudo, menos Jesus. E aí, tivemos uma nova chance, né? Uma nova chance foi dada pelo Espírito, né, de São Francisco de Assis, que nós sabemos que foi a reencarnação de João Evangelista, né? Antes dele encarnar, ele conclamou todo mundo. Então, esse espírito foi Francisco de Assis, antes de ser Francisco de Assis, ele fez essa grande convocação. Aí a mensagem de Francisco era qual? Era para uma retomada para esses alunos rebeldes lá da época do Cristo, que fomos todos, né? Principalmente nós, os espíritos. Bom, e assim, milhares fracassaram também com Francisco. E depois outra chance surgiu com Kardec, né? Através da codificação da doutrina espírita. Pelo professor, né, Rivail, que nós conhecemos como nosso Allan Kardec. Então a proposta do espiritismo codificado é, sim, reavivar o cristianismo lá dos primeiros tempos, dos primeiros dias. As palavras originais de Jesus, que sofreram deturpações, principalmente através de traduções, né, devido a essas tantas traduções. Então, quem nos conta, né, sobre tudo isso aqui que eu estou falando, tá, para vocês, eu não inventei isso não. Isso quem nos conta é Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade. Lá no último capítulo, 24, cujo título é, não por acaso, Os Trabalhadores da Última Hora. Olha só. Joana faz um panorama do perfil dos espíritas. Gente, a fase atual da transição planetária foca na desconstrução, na reconstrução, sim, na reforma, na renovação. O importante, nesse momento, mais do que nunca, é o arrependimento e a reforma interior, a reforma íntima. Então não existe o clássico, o antiquado, ou muito menos o moderno, o avançado ou o atual. Não, gente. São modelos, né, arcaicos. Tá? O que existe é somente uma coisa: o caminho da evolução e as palavras de Jesus, os ensinamentos do Mestre. Então a doutrina espírita, ela também não nasceu pronta e segue, é claro, evoluindo nas palavras do próprio Allan Kardec. Então é claro que não apenas os espíritas devem ler, estudar e praticar o que Jesus nos ensinou, todos. Todo aquele que fala em Jesus. As religiões cristãs, né? Todos os adeptos precisam viver Jesus. E não foi à toa que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? E aí, Leon Denis, né, agora que nós vamos falar, né, nessa questão aqui, ó, no livro Grande Enigma, que eu citei logo no início, que nós falamos aqui no estudo, ele diz: a postura de um homem diante da vida está relacionada à ideia, ao conceito que ele tem de Deus. E olha que Pai magnífico, nos dando tantas oportunidades, né, com Jesus, com São Francisco e com agora a codificação da doutrina espírita. Então, o grande desafio para todos nós é o que, gente? É trabalhar a ideia de Deus. Sim, é trabalhar a ideia de Deus. Nós ainda precisamos ter algo para batizar a nossa conduta, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas escolhas. Deus não cria obras prontas e perfeitas, gente. Ponhamos isso em mente de uma vez por todas. Deus cria obras perfectíveis, inacabadas. Se Deus criasse obras completas,
não existiriam palavras como esforço, trabalho, construção, reconstrução, vitória, conquista e muitas outras, que apontam para o quê? Evolução, para o crescimento interior, para as conquistas. Deus, no início, de forma muito simples, cria seres, planetas, estrelas e outros corpos celestes e tantas outras coisas que em nosso precário estágio evolutivo ainda não descobrimos, né? E nem sequer percebemos a existência, né? Jamais podemos falar, isso ou aquilo não existe. É difícil, o nosso atual estágio evolutivo moral e intelectual. Bom, Deus nos cria então simples e ignorantes e nos coloca em uma jornada espiritual em direção à perfeição. Inclusive, lembra? O grãozinho de mostarda, lembra da fé, lá da parábola? Ele é o princípio inteligente, As centelhas divinas, nas palavras de Joana de Ângeles. É aquilo que depois se transforma lá na frente, em homem, em nós. E continua a evolução infinita, rumo à luz, à angelitude, à perfeição. Todas as religiões do mundo falam de um Deus terreno. Essa é uma verdade. É uma teologia, então, que só contempla o orbe terreno. A maturidade humana ainda está muito distante de ter uma concepção maior de Deus. Mas essa teologia, essa ideia de Deus, passou a ser confrontada após 1857, com o advento da codificação da doutrina espírita, com a publicação do Livro dos Espíritos, que starta a doutrina espírita, né? Uma visão que nos descortina um cenário muito mais amplo, o mundo espiritual e o universo. Bom, e com certeza Deus ainda é muito mais, tá? Deus é maior do que tudo que até então nós sabemos, tá? Sendo redundante mesmo, de propósito. O Deus que o Espiritismo vem revelar é um Deus das estrelas, tá? O Espiritismo restitui Deus ao seu verdadeiro lugar, que é o Pai do Universo, infinito, da criação infinita, gente. Né? Então, nós temos, né, o Deus que nos foi apresentado no passado, restrito, encaixotado, lá no Antigo Testamento. Tá? Muito similar ao que nós hoje podemos comparar com o conceito de autoridade. Um Deus muito distante e um Deus muito parecido, né, como acabei de falar, com as autoridades humanas, que longe estão de estar próximas daqueles que eles prestam serviço e devem mais obediência, que é o povo. Então não temos acesso, né, a essas autoridades, porque elas são cercadas, inclusive, de muitos asseclas, ajudantes, né, que nos impedem de se aproximar. Tá? Nos dá, né, uma sensação de que Deus, gente, é o quê? De que Deus está inacessível. Né? Aproveitando-se dessa nossa imaturidade, inclusive é bom falar disso, né, em relação à experiência de Deus, muitos se aproveitam dessa questão. Então, né, a ideia lançada é que se você estiver do lado de Deus, né, você vai ter saúde, perfeição, prosperidade material. Mas não é o lado de Deus, né, o conceito do lado de Deus que nós vamos ver no decorrer aqui do estudo, certo? Então, dessa forma aqui que vendem, né, a pessoa não vai ter problema de relacionamento familiar, nem prosperidade, por aí mais. Vai viver felicidades e alegrias. Esse é o Deus que muitos ainda acreditam, né, para viver a felicidade nesse mundo. Um Deus que
que vai te dar tudo, que vai te encher de presentes, de saúde, felicidade, bens materiais, se você não contrariar. Caso contrário, né, temos um Deus que castiga, né, e também um Deus que te mima se você for bonzinho com Ele. Né? Como se nós fôssemos aquelas criancinhas. Bom, mas um verdadeiro pai, gente, não deixa o filho apenas se divertir. Ele corrige o filho. Responsável, sim, é aquele pai que, por exemplo, frustra o filho, tirando ele, por exemplo, temos aqui na internet, do smartphone, do tablet, né? E bota essa criança para estudar. Né? Isso é amor, gente. Mas é claro que a criança, o adolescente, né, ele ainda não vai entender essa atitude do pai, vai ficar com raiva do pai. Né? É mais ou menos pela ideia do Deus, né? E muitos acabam deixando até de acreditar em Deus. Deus não deu o que eu quis. Né? Não gosto mais de Deus, ele não existe, ele não quer saber de mim. Bom, mas o pai, né? Um bom pai responsável que ama, sabe que no futuro o filho vai agradecer. Né? O amor cuida, o amor fortalece, o amor aprimora, o amor, né, nos torna capaz, o verdadeiro amor nos torna, gente, autônomo. Tá? Se do pai do Antigo Testamento temos medo, né, e temos inclusive a confusão, formando tantas ideias distintas, confusas, né? Jesus veio então e nos apresentou um pai de verdade, que ama, que é responsável, um Deus de amor. Nos apresenta um Deus que definiu leis naturais, inclusive lá na questão 614 no Livro dos Espíritos, que é definida a lei natural, que ela é a lei de Deus, sendo a única verdadeiramente necessária à felicidade do homem. Então, antes de pronunciar que mal eu fiz a Deus para viver a vida que estou vivendo, gente. Muitos falam isso. Né? Até dizem assim, eu joguei pedra na cruz e por aí vai. Bom, é necessário, gente, quando chegou nesse ponto, rever a nossa relação como filhos de Deus. E é como diz Maria Dolores, quando lemos aí a página inicial da nossa conversa de hoje, Deus nos vê, mesmo que achamos que não o enxergamos. Mas isso não significa que ele tem que mimar a gente para estragar a gente. Não. Deus conhece cada um. Deus não está no céu, ele está dentro de cada um de nós. A nossa consciência. Aqui a semente foi colocada. Joana de Anjos, inclusive, nos fala lá no livro Plenitude sobre o sofrimento da incompletude. Sabe o que é isso? Significa que ao invés de valorizarmos o que temos, reclamamos daquilo que não temos. E fazemos isso o tempo todo, nunca estamos satisfeitos. E Joana de Ângeles, num outro livro, mais um, lá no livro então, Momentos de Saúde, nos dá outro alerta. Né? Ela nos diz o quê? Que aquilo que nós não temos, nós não necessitamos. Deus nos deu uma tarefa que é progredir, é crescer, né? Que é ser melhor. Então, com certeza, Ele nos deu os ingredientes, os elementos suficientes e necessários para nós evoluirmos, para nós realizarmos essa tarefa de forma feliz, gente. Tá? E aí agora já estamos chegando, né, na parte já, né, final aí do nosso estudo. Temos aqui inclusive um quadrinho que vocês vão comparar, tá? Vocês vão deixar de me ver um pouquinho agora, só para poder... Então a doutrina espírita, né, lá na questão 01, na primeira do Livro dos Espíritos, não fala quem é Deus. Já repararam isso? A pergunta fala o que é Deus. Já começa aí a desconstruir a visão antropomórfica que temos, né? E dessa forma, com esse questionamento é que Kardec dá início à codificação da doutrina espírita. Então, o que é Deus? Deus, gente, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Aí no quadrinho que vocês estão vendo, daqui a pouco eu reduzo um pouco, vocês vão acompanhando, né? Tá? Já temos isso.
Então Deus é inteligência suprema e causa primária. Bom? Então, inteligência, como aí, ó, tá aqui no quadrinho diminuído, tá? Suprema significa que há uma inteligência maior que a inteligência divina. Deus é a inteligência suprema e causa primária. E Deus, de acordo, inclusive, lá com o que nos diz no capítulo 2 do livro Gênesis, em primeiro lugar, vão acompanhando no quadro, agora eu vou aumentar de novo o quadro. A suprema e soberana inteligência é eterno, é imaterial, é imutável, é onipotente, é infinito e soberanamente justo e bom. E é único, gente. Né? Temos aqui um resumo do resumo que podemos ter, uma imagem, uma ideia mais abrangente do que é Deus. Imagina, gente, agora que nós, sentindo tanta gratidão por Deus, quem dera, né? Isso ainda vai acontecer, né? Resolvêssemos retribuir. Imagina que resolvêssemos retribuir. E aí nós chegássemos para Deus e dizendo: Deus, eu quero retribuir tanto carinho, tanto amor. Eu enfim compreendo. Qual o presente, Deus? Qual o presente que o Senhor quer? O que é que eu posso lhe dar, Deus? Então, Deus nos diria o quê? Que se quisermos agradá-lo, devemos fazer pelos nossos irmãos, ou seja, pelos outros filhos de Deus, o que Ele faz por nós. Essa resposta, gente, está inclusive nos mandamentos, tá? Nos 10 mandamentos. E também foi ensinado por Jesus. Então, sintetizando, nós temos o quê? Ame a Deus acima de tudo e ame o próximo como a si mesmo. Isso sim, gente, é colocar Deus em nossas vidas. Jesus falou que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está, na verdade, dentro de nós. Tá? E assim, nós chegamos aí ao finalzinho, né? A todos os irmãos, tão gostoso conversar, né? Ainda mais sobre Deus, né? Nesse domingo. Mas vamos então à nossa prece, do encerramento do estudo de hoje. Vamos nos preparar, gente. Vamos agora à nossa prece, né? Final para encerramento do estudo deste domingo. Então agora nós vamos fechar os nossos olhos, tá? Limpar as nossas mentes e vamos nos concentrar, agradecendo pelo estudo ter transcorrido bem, agradecendo pelas bênçãos que recebemos em nosso lar. Vamos também lembrar, né, pedir para que a espiritualidade amiga, através de nossos guias e mentores, nos ajudem a lembrar desse estudo. Nos ajudem a lembrar como nós podemos nos aproximar de Deus e que nós não esqueçamos que Deus nos vê e que nós também precisamos enxergar Deus. Então, pedindo por essa forma, né, peço também que a espiritualidade amiga possa nos amparar a todos, principalmente nesse momento que vivemos, né, com essa pandemia, no meio desse cenário, que possamos ser protegidos, amparados e esclarecidos e possamos ter cada vez mais a atitude de caridade. Sim. Que possamos amar o nosso semelhante como nós, e também nos amar, e também amar Deus. E assim sendo, pedimos o amparo não só para nós, para nossos familiares, mas também para toda a humanidade. Uma energia muito boa e profunda de cura possa ser obtida, mas uma cura muito mais do que a cura física, uma cura de esclarecimento. Um abraço
do Mestre Jesus em todos nós. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Meus irmãos, chegamos ao fim, né, agora do estudo do nosso domingo. Agradeço muito a oportunidade, agradeço muito a atenção de todos vocês, tá? Para aqueles que não puderem ver agora, que forem assistir depois, também, né? Depois dessa estreia, também agradeço a atenção e a oportunidade de que vocês possam, né, estejam me ouvindo. Eu estudei, tá? Para tentar trazer um pouco mais de conhecimento para mim, em primeiro lugar, né? Claro, e também para todos nós, tá? Então fiquem todos com Deus e um bom domingo para todos nós. Tchau, gente! Até mais! Até o próximo estudo, tá bom?